Olá pessoal, bem-vindos à nossa semana 4, desenvolvimento de software. A gente tem duas videoaulas, essa é a parte 1 e temos a parte 2, todas as duas videoaulas relacionadas ao desenvolvimento de software, que é a nossa segunda atividade do processo de software. Então, antes de começar, estou acompanhando a resolução das atividades por vocês, estou gostando do que estou vendo, cada um com a sua opinião. Costumo colocar questões mais de caráter pessoal, né? Cada um tem a sua opinião. Então, vejo várias opiniões que fazem sentido e várias opiniões diferentes ao mesmo tempo, né? Então é isso mesmo. Só pedir uma atenção especial ao enunciado, né? Então, às vezes o enunciado tem mais de uma pergunta e alguns alunos respondem apenas uma das perguntas do enunciado. Então, alguns pontos foram tirados por causa disso. Bom, aqui está dividido em duas partes, tá bom? Então, essa primeira parte, ela é específica relacionada ao desenvolvimento de software, no que fala ao projeto de software. Então, como assim projeto? Explicando esse sumário aqui. Essa segunda atividade, chamada desenvolvimento de software, ela é conhecida também como projeto e implementação de software, tá bom? Então, eu prefiro até colocar esse nome aqui. Por que esse nome? Porque, embora seja uma só atividade, o projeto de software é uma coisa e a implementação de software é uma outra coisa, tá bom? Então, é uma atividade apenas, a segunda atividade do processo de software, só que costumo dividir em projeto, que vai ser a videoaula parte 1, e a implementação de software, que é a videoaula parte 2. Tranquilo? Então, essa aula em específico, eu vou estar dando uma introdução ao projeto de software e um pouquinho sobre o ML. O ML é uma parte mais prática, onde a gente vê como construir diagramas, sejam eles estruturais ou comportamentais. Esses diagramas ajudam os programadores a pensar em como construir o software. Então, isso aqui, essa parte da OML, é a parte de projetar o software que vem antes de colocar a mão na massa, antes de começar a desenvolver o software. Então, o que é esse projeto de software? É o estágio do processo no qual um sistema de software executável é desenvolvido. Na verdade, isso daqui está falando como os dois ao mesmo tempo, né? Agora, dividindo o projeto e a implementação, quais são as diferenças? No projeto de software, ele é uma atividade criativa. Como assim criativa? Você não vai desenvolver o software, você vai pensar como que ele vai ser desenvolvido. Então, por isso que vem a criatividade aí. Você vai pensar, eu vou ter que ter uma tela de login, vou ter que ter uma tela de cadastro de pacientes, cadastro de clientes, eu vou ter que, pensando lá no software de controle de estoque, eu vou ter que ter uma parte que cadastra produto, vou ter que ter uma parte que conecta o produto ao seu fornecedor, vou ter que avisar o administrador quando o produto tiver poucas unidades, né, para ele entrar automaticamente em contato com o fornecedor, tá ok? Então, você pensar em como vai ser desenvolvido, mas não desenvolve, é só como projetar a construção do software. Os componentes de software e seus relacionamentos são identificados com base nos requisitos do cliente. Então, a gente é uma atividade criativa, mas a gente não faz ela do zero. A gente faz essa atividade, esse projeto de software, pensando lá na atividade 1, ou seja, pensando nos requisitos que o cliente definiu, ok? E já a implementação de software é o processo de concretização do projeto de software em um programa, ok? Tá. E aqui, ó, explicando mais uma vez um pouquinho de cada, né? No projeto de software, às vezes existe um estágio de projeto separado e esse projeto é modelado e documentado. Exemplo, utilizando a UML. Então, esse é o foco da aula de hoje, explicar como usar essa UML. Tá bom? O UML, traduzindo para o português, é a linguagem de modelagem unificada. Vou deixar só esse conceito por enquanto, mas para frente eu explico melhor. Então, para projetar o software, tem duas opções. Ou você faz esse estágio de projeto separado, tá bom? Então, uma coisa mais formal, mais documentada. Ou, em outras ocasiões, né, talvez ocasiões com sistemas menos complexos,
Você não tem essa parte mais formal. O projeto está na cabeça do programador ou esboçado em um quadro ou em papel. Particularmente, eu costumo, antes de começar a programar, colocar tudo no papel. Quais páginas que vão ter no site, quais vão ser as funções, como que eu vou fazer cada função. Então, eu particularmente uso essa segunda aqui, colocar em um papel, mas tem gente que usa a primeira, ou tem gente que só deixa na cabeça e começa a produzir o sistema, tá bom? Implementação de software é a mesma definição que eu coloquei no slide anterior. Vamos ao que interessa para a aula de hoje. O ML. Tá? O ML serve para projetar o software. Vem o termo do inglês, né? Unified Modeling Language, que significa linguagem de modelagem unificada. Aqui a gente já tá, é importante já traduzir isso daqui, ó. Então, é uma linguagem. Vamos esquecer um pouco a linguagem C, a linguagem Java, não tem nada a ver com isso, mas é uma linguagem de modelagem, então vai modelar, vamos pensar em modelar, em estruturar, unificada, ou seja, uma padronização. Então a gente vai construir diagramas que seguem uma certa padronização. Então o que é o ML? Linguagem Unificada Visual, que habilita profissionais de tecnologia de informação a modelar e documentar aplicações de software. É uma linguagem de notação, um jeito de escrever, ilustrar, comunicar, para uso em projetos de sistema. Então, aqui eu não estou desenvolvendo o sistema, estou projetando o sistema. Esse AOML, ela possui vários diagramas que a gente vai ver. Ela até mesmo serve para a gente, né, como equipe de desenvolvimento, se comunicar com os clientes. Os diagramas conseguem ilustrar melhor como que vai ficar o sistema no final. Perfeito? Características. Independe de linguagem de programação. Então, isso vem antes da linguagem de programação, antes de você começar a implementar. Independente se você for programar em C, Java, Python, PHP, HTML, independente disso, você pode usar a OML. E a OML é expressa através de diagramas. Cada diagrama é composto por elementos que possuem relação entre si. Fica muito conceitual, vamos começar os exemplos, né? Então, diagramas UML são divididos em estruturais e comportamentais. Vai ter a definição de cada um deles, mas já dá para adivinhar o que é cada coisa, né? Diagramas estruturais têm a ver com a estrutura, tem a ver com a parte estática. Diagramas comportamentais é a parte mais de interação, né? Como que vai acontecer cada coisa. Diagramas estruturais, parte estática, especificam detalhes da estrutura do sistema. Diagramas comportamentais, parte dinâmica, especificam detalhes do comportamento do sistema. Vamos começar pelos diagramas estruturais. Eu tenho aqui 7 tipos de diagramas estruturais. Nós vamos ver apenas os 2 primeiros. Por quê? São os mais importantes, que a gente vê quase sempre, né? Na hora que a gente vai projetar um software. E para não ficar cansativo a nossa aula. Então, diagrama de classes ilustram os atributos e operações de uma classe, além dos relacionamentos entre os objetos do sistema. Vamos por parte aqui, tá? Atributos. O que são atributos de uma classe? Vamos imaginar um exemplo onde eu tenha que fazer um sistema que salve os produtos que eu tenho no supermercado e quem são os fornecedores, tá bom? Então, produto é uma coisa, fornecedor é outra. Eu vou ter uma classe chamada produto e uma classe chamada fornecedor. Na classe produto, eu vou ter alguns atributos. O que são atributos? São as características que todos os produtos devem ter. Ou seja, o produto ele vai ter o seu nome, vai ter a quantidade disponível, vai ter o preço, vai ter o identificador e assim por diante. Mesma coisa a classe fornecedor. Ela vai ter o identificador, vai ter o nome, telefone de contato, CPF, e-mail e assim por diante. E tem as operações. Essas operações aqui têm o mesmo significado de funções, funcionalidades. Então, por exemplo, quais seriam as funções da classe produto? Bom,
que eu posso fazer com o produto? Eu posso cadastrar um produto no meu sistema de supermercado, posso atualizar um produto, talvez ele mudou o valor de custo, né? O preço dele. Posso remover um produto, talvez eu não esteja mais trabalhando com aquele produto no supermercado, eu vou remover ele. Ou eu posso consultar dados de um produto. Tá bom? Então essas quatro são as quatro operações da classe produto. E você pode pensar da mesma forma para fornecedor. Cadastrar um novo fornecedor, consultar dados de um fornecedor que já existe, atualizar dados do fornecedor ou remover dados, remover o fornecedor. Tá bom? Isso aqui tem um pouco a ver com banco de dados. Eu não sei até que ponto a Luciana chegou com vocês, mas sempre que a gente pensa em banco de dados, a gente pensa em cadastrar, consultar, atualizar e remover. Tranquilo? Então já falei de atributos e operações e agora relacionamentos. Como assim relacionamentos? A classe produto, ela se relaciona com a classe fornecedor? Sim. Por que se relaciona? Uai, o fornecedor que fornece alguns produtos. O produto é fornecido por um ou mais fornecedores. Ok? Então, o diagrama de classes, ele ilustra isso tudo que eu falei. Vamos para o diagrama, enfim. Bom, aqui é um exemplo, um pouco diferente do que eu falei, né? Mas vamos lá. O diagrama ele é feito dessa forma aqui, tá bom? Então, cada quadradinho aqui é uma classe. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho três classes. Uma classe cliente, uma classe pedido e uma classe item de pedido. Tá bom? Podemos colocar nomes diferentes, se vocês quiserem, para ficar mais fácil. Uma classe cliente, uma classe compra e uma classe produto. Ok? Tá. A primeira parte do topo é o nome da classe. Então, aqui essa classe chama cliente, essa classe chama pedido e essa classe chama item de pedido. A segunda parte aqui são os atributos, ou seja, as características de cada classe. Na classe cliente, eu tenho os atributos código cliente e o nome do cliente. Então, por exemplo, código cliente é o código 5, o nome é Matheus. Código 7, nome Isabela. E assim por diante. Mesma coisa aqui, ó. Pedido, eu tenho quais características de cada pedido? O número do pedido e a data do pedido. E os atributos do item de pedido é o código do produto e a quantidade. Tá bom? E a última parte aqui de cada classe, né, seriam as funções ou operações. Então, por exemplo, aqui em cliente eu posso cadastrar cliente. Poderia colocar aqui atualizar cliente, remover cliente e consultar cliente. Mesma coisa aqui, ó, registrar pedido, baixar pedido. Poderia colocar consultar pedido, atualizar pedido e assim por diante. E o que faltou são os relacionamentos. Então, os relacionamentos são essas setinhas, ó. Bom, o que eu estou querendo dizer? Bom, o pedido ele tem um relacionamento com o cliente. Por que tem um relacionamento com o cliente? Porque o pedido ele é feito por um cliente. Okay? Já o item de pedido ele tem um relacionamento com o pedido. Por quê? Porque o pedido é composto por vários produtos, vários itens. Tranquilo? Então, esse é o diagrama de classes. Tem o exercício questionado essa semana, vai ter que usar esse diagrama, mas é bem tranquilo. Todavia, dúvidas podem me perguntar. Próximo diagrama de objetos, ele é bem parecido com o de classes. A diferença é que ele vai mostrar um determinado momento do seu sistema, um determinado momento do seu banco de dados. Como assim, um determinado momento? No dia 29 de novembro de 2020, quantos clientes eu tenho cadastrado e quantos pedidos eu tenho. Vai mostrar mesmo o nome do cliente, o detalhe do pedido, tá bom? Então, vou mostrar logo de cara ele, depois eu volto na definição. Olha só, pegou em um determinado momento o seu sistema, o seu banco de dados e verificou, olha, naquele momento eu tenho um cliente que chama esse nome aqui, o primeiro nome dele é esse, o último nome dele é esse e o status é preferencial.
Nesse momento que eu peguei do meu banco de dados, esse cliente já tinha feito 2 pedidos. Olha lá, o pedido 123456, o pedido 123700 e aqui os dados de cada pedido. Perfeito? Não está exatamente como está aqui, né? Como as classes estão aqui, mas aí se fosse o caso de fazer um diagrama de objetos em cima desse diagrama de classes, o que eu teria? Bom, pegaria cliente, código do cliente, dois pontos, 1, pode ser código do cliente 1, nome do cliente, dois pontos, Matheus. E aí colocaria 2 itens de pedido, 2 pedidos, aliás. Aqui eu colocaria número do pedido 59, data do pedido 2 pontos, 20 de novembro, puder colocar um outro pedido, número do pedido 75, data do pedido 25 de dezembro. E aqui os itens de pedido relacionados a cada um dos pedidos, tá bom? O importante é saber o que? O diagrama de objetos ele mostra o seu sistema em um determinado momento. Então, nesse momento em específico, eu tinha esse cliente que tinha realizado 2 pedidos. E aqui eu coloco os dados, os atributos preenchidos do cliente, os atributos preenchidos deste pedido e os atributos preenchidos desse pedido aqui. Tá bom? A explicação é uma variação no diagrama de classes. O diagrama de objetos mostra os objetos que foram instanciados das classes. Esse conceito instanciados é como se fosse a ideia que foram criados das classes. Tá bom? Então, se eu tiver 4 clientes, foram instanciados 4 objetos da classe cliente. E isso que eu bati bastante na tecla, né, para ficar mais fácil entender. O diagrama de objetos é como se fosse o perfil do sistema em um certo momento de sua execução. Tá bom? Bom, então esses dois aqui, ó, de classes e de objetos, eles são diagramas estruturais. É a parte estática. Eu não estou verificando o comportamento. Estou verificando a estrutura da classe cliente, a estrutura da classe pedido, a estrutura da classe item de pedido. Mesma coisa no diagrama de objetos. Tá bom? Pensando agora nos comportamentais, a gente já vai ver como que é a interação entre cada classe, entre cada funcionalidade, tá bom? A gente tem esses 7 aqui, a gente vai estudar apenas os 2 primeiros. Diagrama de casos de uso e o diagrama de sequência. Esse primeiro aqui ele é muito usado, muito. Acho que é o mais usado entre eles ali. Diagrama de casos de uso. Apresentam as principais funcionalidades do sistema com foco no cliente. Então, esse daqui ele é muito mostrado para o cliente. O cliente vê se é isso mesmo que está sendo feito. E ele também é fácil de entender como que ele funciona. Tá bom? Uma coisa para você já ficarem sabendo aí. Apresentam as principais funcionalidades do sistema com foco no cliente, ou seja, requisitos funcionais. Então, pensem nos requisitos funcionais para construir o diagrama de casos de uso. Um exemplo aqui, vou aumentar aqui para ver se fica melhor para vocês. Bom, pessoal, olha lá. Esse daqui é o ator. Tá bom? Eu posso ter vários atores no diagrama de casos de uso. Nesse caso, eu tenho o ator paciente, o ator secretário e o ator secretário não, né? Melhor colocar atriz, né? Atriz secretária e o ator médico. Perfeito? São 3 atores e aqui eu tenho as minhas funções, as principais funcionalidades desse sistema. Esse sistema aqui pode ser um sistema de uma clínica de saúde, né? Se vocês forem observar aqui o nome das funções e até mesmo o nome dos atores. Tranquilo? Aí a próxima coisa que vocês podem estar se perguntando. Tem uns que tem setinha e tem uns que não tem setinha. Qual que é a diferença? Vamos pensar no nome da função. Por exemplo, vamos começar aqui, ó. Quem que efetivamente marca a consulta? É o paciente ou é a secretária? A secretária que marca a consulta do paciente. Ok? Então, setinha é quem está fazendo a ação e sem setinha é quem está sofrendo a ação. Sofrendo entre aspas, tá? Solicita consulta.
Quem solicita a consulta é o paciente. O paciente solicita a consulta para a secretária. Quem solicita o cancelamento também é o paciente. Quem que efetivamente cancela a consulta é a secretária. Mesma coisa, o relacionamento entre paciente e médico, tá bom? O médico realiza a consulta do paciente. O médico prescreve o medicamento do paciente e o médico solicita o exame do paciente. Ok? Então é bem simples aí, ó. Dá para entender muito bem como funciona e vocês podem perceber que para o cliente final, que é um pouco leigo na área de informática, né? Pode até não ser, mas normalmente é, fica mais fácil entender o sistema, né? Bom, já o próximo aí, que já é o último diagrama da aula, é o diagrama de sequência. Então, sequência, né? Você já pensa na interação entre cada atividade, entre cada evento. E é isso mesmo. É uma espécie de diagrama de interação. Descreve como e em qual ordem e sequência, um grupo de objetos trabalha em conjunto. Ele é conhecido também como diagrama de eventos ou cenário de eventos. Aqui um exemplo, vou aumentar também para vocês. Bom, vamos lá. Esse aqui é um pouco mais complexo, ele não vai ser cobrado no questionário, tá bom? Os outros três são cobrados. Mas qual que é a ideia? Aqui é um sistema para o usuário obter o extrato do seu cartão, né? Então, qual que é o passo a passo? Eu estou aqui no cliente. O primeiro passo dele é inserir o cartão. Ele vai inserir o cartão no caixa eletrônico. Bom, então, que eu coloco interface do caixa eletrônico, que agora eu estou mexendo na parte do sistema, né? Vamos colocar assim, no subsistema do caixa eletrônico. Aqui eu estava pensando no cliente, aqui eu estou pensando na interface, né? Nas funções que eu tenho dentro do caixa eletrônico. O que ele vai fazer internamente? Ele vai verificar a conta, vai verificar se é uma conta válida, tá bom? Se a conta for válida, ele vai voltar aqui na interface do caixa eletrônico e o caixa eletrônico vai emitir uma mensagem solicitando a senha. Próximo passo, o usuário vai fornecer a senha, aí o caixa eletrônico vai lá na parte da interface da conta, né, das contas que tem no banco de dados, e vai validar a senha. Como assim validar a senha? Existe uma função chamada validar senha, e ele vai verificar se a senha que o cliente forneceu é realmente a senha daquela conta. Se a senha for válida, o caixa eletrônico vai apresentar um menu de opções, e aí, dentre essas opções, o cliente vai selecionar o extrato. A partir disso, eu vou lá na conta, gerar o extrato e vou retornar o extrato que o cliente pediu. Tá bom? Então, o que é importante saber aqui, mais importante de tudo, é verificar isso daqui, ó, comportamental, a parte dinâmica do sistema. Então, vocês podem ver que aqui eu consegui ver o passo a passo. E é exatamente isso que a gente faz. A gente insere o cartão, isso a gente consegue perceber que a gente está inserindo o cartão, logicamente. A parte do caixa eletrônico que ele verifica a conta é feita internamente, mas você consegue ver se ele emitiu uma mensagem de conta válida ou não. Se a conta é válida, ele vai pedir a senha. Se a conta não for válida, ele vai emitir uma mensagem de erro. Então, isso daqui acontece nos bastidores, mas você também consegue saber o que está acontecendo. Você fornece a senha e mesma coisa. Isso que acontece internamente, a parte de validar a senha, mas você consegue saber o que está acontecendo, né? Porque se a senha for válida, um menu é exibido. Se a senha não for válida, é exibida uma mensagem de erro, ok? Mesma coisa nessa parte de extrato. Geralmente você seleciona para o extrato, né? E aí demora 1, 2, 3 segundos para gerar o extrato. Então você sabe que internamente alguma coisa está acontecendo. Ok? Então é isso a aula de hoje. As referências são essas daqui. E bons estudos, vamos partir para a videoaula 2, parte 2.